Olá, tudo bem com você? Você, torcedor do Bahia, torcedora do Bahia, tudo bem? É claro que não. Sobretudo depois da derrota do Esquadrão contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Derrota que colocou o Bahia na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Fica muito difícil para o Bahia sair deste Z4 em função do tipo de futebol que está jogando e também em função de que outros adversários estão apresentando já uma certa reação, inclusive dentro de campo, inclusive a partir do futebol que jogam. Caso do Juventude. Então fica realmente complicado. O Bahia luta agora contra o Santos, né, por uma dessas vaguinhas, digamos assim, a Série B do futebol no Brasil. Mas a coisa está muito complicada. É muito provável que o Santos tenha muito mais condição hoje de se salvar do que o Corinthians, do que o Bahia. E o curioso é que o Bahia fez contra o Corinthians um jogo interessante. Houve um bom plano de jogo, uma ótima leitura do que era o adversário, levada a campo pela equipe do Bahia. O Bahia sofria muita pressão no Corinthians, mas essa pressão ela esbarrava na forte defesa, né, no forte sistema defensivo do Bahia que atuava, era muito atuante quando a equipe do Corinthians chegava ao último terço do campo. O Corinthians tentava trabalhar pelo lado, o Corinthians tentava trabalhar por dentro, tudo isso funcionava muito bem. Mas quando o Corinthians chegava no último terço do campo, tinha problemas para frequentar a área do Bahia. Mesmo que isso tenha acontecido muitas vezes, aconteceu num número de vezes muito menor, mas muito menor, infinitamente menor, do que foi, né, a qualidade da construção do jogo do Corinthians até chegar ao último terço do campo. Havia, de certa forma, gente, em vários aspectos, havia por parte do Bahia um certo controle do que estava acontecendo na Neoquímica Arena. Aí depois tem o pênalti, que é um presente do jogador do Corinthians, do Lucas Piton, para a equipe do Bahia. O Bahia não perdeu a oportunidade, foi lá e fez o gol. E aí a gente percebe que rapidamente, depois que o Bahia fez seu gol, a equipe começou a truncar mais o jogo, o que era absolutamente aceitável, legítimo, normal. Começou a truncar um pouco mais o jogo, tirou a velocidade da partida, justamente porque também tirou do Corinthians a vontade também de jogar. O Corinthians entrou um pouco na onda desse jogo meio truncado. Os jogadores ficaram muito nervosos, os jogadores tinham dificuldades também para praticar o mesmo jogo de antes. A gente percebeu que o Bahia começava a ter um controle maior das ações, inclusive mentalmente o Bahia parecia ser uma equipe que tomaria completamente o controle da partida. Era muito importante naquele caso, naquela situação, que o Bahia fosse para o intervalo com a vitória parcial. No intervalo, nos vestiários, a gente percebe que houve a leitura muito qualificada que o Dabov teve sobre o adversário e que o fez levar o Bahia a ter um certo comportamento dentro de campo. Essa leitura qualificada, ela não voltou a acontecer no vestiário da Neoquímica Arena. O Bahia teve ali, o técnico Dabov teve uma leitura muito ruim dos acontecimentos, provavelmente potencializado também pelo desgaste, pelo problema do empate, né, gente, que gerou ali um desgaste emocional muito forte na equipe do Bahia. O Bahia estava conseguindo algo muito importante, a vitória parcial seria muito importante e parece que o técnico também se abateu em relação a isso. As suas leituras dos acontecimentos do jogo não foi das melhores no intervalo. Ele não faz as mudanças necessárias no intervalo, o que faz com que o Bahia volte muito fragilizado para jogar contra o Corinthians. Acredito que isso também não foi um ponto tão decisivo da derrota. Acho que a derrota se configura quando o Bahia perde um jogador, mesmo que o Tricolor colocasse alguns jogadores para defender, para fechar o lado direito ali. Lado esquerdo, a sua defesa, direito do... Eu acho, por exemplo, que a coisa não ficaria tão boa da mesma maneira, porque o Corinthians teria muito jogo no segundo tempo. O Corinthians tinha muito banco de reserva, não somente uma equipe brilhante dentro de campo, mas também uma equipe brilhante do ponto de vista dos jogadores, mas também no banco de reservas. O Corinthians também tinha muito bons jogadores, o técnico poderia fazer uma outra substituição, mudar completamente o jogo. O Gustavo Mosquito, por exemplo, era banco de reservas do Corinthians e poderia perfeitamente entrar na partida, caso o Corinthians precisasse fazer gols no segundo tempo, sobretudo se o Corinthians tivesse... sobretudo se o Corinthians demorasse ali uns 10 minutos para fazer o gol, ele entraria para potencializar esse jogo qualificado e muito rápido pelo lado do campo. Ou seja, eu não acredito que o Bahia conseguisse, mesmo que o Dabov trancasse a equipe, conseguisse manter o empate na Neoquímica Arena. Mas ele errou, evidentemente. Assim como, na minha opinião, mesmo que ele tenha uma leitura muito boa para o jogo, acho que ele erra quando ele leva o Tony Anderson para a equipe. Tony Anderson é mais um desses jogadores que a gente não entende por que está jogando hoje no Bahia, por que ele foi contratado, é mais um desses que a gente não entende por que o Bahia contrata certos jogadores. Por que o Bahia contrata certos jogadores, sobretudo muitos jogadores com uma mesma posição. O que está acontecendo com o Sport Clube Bahia? O que está acontecendo com os dirigentes do Bahia? A gente tem uma gestão aí que é hoje muito limitada em vários aspectos,
né, um dirigente que parece que tomou de vez, né, o interesse pela política, deixa isso claro, escancara isso e praticamente deixa de lado a gestão do seu clube, certamente, clube do seu coração. A gestão do Bahia era muito importante, a anterior também foi muito importante, eles conseguiram fazer o Bahia ser uma equipe reconhecida na América do Sul, eu sou testemunho disso, muito reconhecido na América do Sul pelas suas ações afirmativas. O Bahia precisava de poucos passos para passar, né, da fronteira e virar um clube muito protagonista no cenário do futebol do Brasil. O Bahia perde esse status, perde essa condição, quando, por exemplo, começa a atrasar o pagamento de salários. Quando os jogadores vão para uma manifestação pública sobre o não recebimento de salários, isso é um choque, porque isso mostra um Bahia completamente diferente daquele Bahia que há pouco tempo atrás todo mundo via aqui no Brasil e também na América do Sul. Então o que acontece é que esse Bahia hoje coloca dentro de campo uma equipe com muitos problemas, e um desses problemas é um número muito grande de jogadores, muitos para o mesmo setor do campo, vários reforços que chegam para pressionar o técnico, por exemplo, para fazer, para ter um entendimento do que é cada jogador. E depois dessa derrota, o técnico da Bove foi demitido pela direção do Bahia. Essa demissão ela pode ser vista de várias maneiras, mas ela configura certamente um fracasso, mais um fracasso do Bahia nessa temporada de 2021. Bahia fora atrás de um técnico na América do Sul, em outro país da América do Sul, porque não via aqui nenhum técnico capaz, por exemplo, de dar conta dos problemas que a equipe apresentava, né? Foi atrás de um técnico, mas não protegeu esse técnico, não o ajudou, muito pelo contrário, só o prejudicou desde o primeiro dia que ele chega. O Dabove é prejudicado no Bahia, pela gestão do Bahia, que entrega vários reforços sem que ele tivesse pedido esses reforços. Né? O Dabove também, desde o primeiro jogo, no jogo contra o Fluminense, que o Fluminense o Bahia já mostrava ali, por exemplo, um jogo diferente, um futebol diferente, um pouco mais de intensidade, uma vontade maior, uma disposição maior de marcar. A gente já via, por exemplo, naquele jogo em que o Bahia, infelizmente, perdeu. Não era para perder, no mínimo era para ter um empate naquela partida. Muita gente já pressionava o Dabove depois daquele primeiro resultado. E daí para diante, em todos os jogos, ele sempre foi muito pressionado. Pressionado por quê? Porque a equipe não conseguia grandes resultados, e aí o povo está se esquecendo do que era o Bahia, do Dado Cavalcante. O Dado praticamente afunda a Bahia, demorou muito para sair do Bahia, deixou o Bahia completamente sem identidade, e o Dabove estava tentando, pouco a pouco, construir essa identidade da equipe do Bahia. Cometeu muitos erros, mas esses erros também foram potencializados, sim, certamente, pelos seus equívocos, e não foram poucos, mas também esses próprios equívocos também foram potencializados pelos problemas que hoje existem no Bahia. Como eu disse, muitos jogadores para uma mesma posição, o técnico demora para entender todos eles. Né? Alguns jogadores, por exemplo, que ele tenta resgatar, e aí, por exemplo, ele não percebe que ele está desprestigiando outros bons jogadores do elenco. Né? Aquela ideia, por exemplo, de levar Oscar Ruiz, Isnaldo e outros, alguns estrangeiros, deixando alguns brasileiros no banco em alguns momentos. Aquilo foi um erro dele também. O Dabove errou muito, mas o Dabove teve 6 jogos à frente do Sport Clube Bahia, né, com 3 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Né? Os resultados não foram bons, mas vamos combinar que o Bahia não pegou nenhuma galinha morta no Campeonato Brasileiro. O Bahia não enfrentou nenhum time pequeno, nenhuma galinha morta, nenhum time da segunda divisão, da terceira divisão, enfim, não enfrentou nenhum time pequeno do interior da Bahia. O Bahia enfrentou grandes equipes do futebol do Brasil, e hoje o Campeonato Brasileiro é muito difícil mesmo. Não vai ser de um dia para outro que uma equipe que não ganha nada, uma equipe que está muito mal, uma equipe que tem um futebol sem identidade, de uma hora para outra vai conseguir ser uma equipe completamente diferente, começar a ganhar, sobretudo de adversários que estão num nível muito melhor do que foi alguns anos atrás. Entendi? Então era necessário, por exemplo, que houvesse um trabalho melhor de proteção para esse Bahia. A gente vê, por exemplo, na declaração, por exemplo, do Gilberto, que o grupo está completamente rachado, né? E ali houve uma crítica velada a muita coisa no Bahia, mas também ele expõe um companheiro. Ao expor um companheiro também, ele expõe também um pouco do que é o seu pensamento sobre a própria manifestação sobre salários no clube, no Sport Clube Bahia. Muitas coisas se complicando, né? E tudo isso, por exemplo, a resposta para tudo isso tinha que ser positiva do técnico. Não, gente, não é fácil para o técnico dar uma resposta positiva para isso. Muitos jogadores vêm dando respostas negativas há muito tempo. Os dirigentes vêm dando respostas negativas há muito tempo, porque o mundo, nesse contexto, ainda espera que somente o técnico seja capaz de resolver tudo, de apresentar um resultado positivo diante de um contexto desse. Porque o técnico tem que ser sempre o grande culpado. Ele não foi santo, ele não foi só vítima, ele também errou, como eu disse. Ele cometeu erros no Bahia, mas a forma como ele é contratado e a sua demissão 6 jogos depois mostra que ele sim é o bode expiatório de um Bahia que é muito mais problemático, de um clube hoje que enraiza muito profundamente os seus problemas e que provavelmente esconde aí muitos outros problemas também, desconhecidos evidentemente, né? Muitos outros problemas que podem funcionar com pequenos tumores, pequenos cânceres dentro do clube.
Como é que fica agora? Agora chega o Guto. O Guto é a bola de segurança dos dirigentes do Bahia. O Guto é com tudo também, pode ser com tudo. A bola do medo, porque quase sempre a bola de segurança é também a bola do medo. O Guto Cavalcante era aquele que estava à frente dos olhos, é o mais cômodo, é o mais fácil. O dirigente não precisa tirar a bunda da cadeira para trabalhar um pouquinho e buscar um bom técnico. Aqui no Brasil, qual seria esse técnico? É complicado, sobretudo num momento como esse. Nos demais países da América do Sul, há ótimos técnicos? Sim, há muito bons técnicos. Como é que buscaria um outro agora? Bom, a conversa é o seguinte, um técnico estrangeiro demoraria para se adaptar. Isso é uma mentira, ou é uma meia-verdade, ou é apenas uma parte da narrativa, porque qualquer técnico brasileiro também vai ter dificuldade para se adaptar. Essa história de que um técnico brasileiro conhece o elenco, vai se adaptar com muito mais facilidade do que o estrangeiro que não conhece o elenco e tal. Vocês já acham, por exemplo, que um técnico de outra equipe está o tempo inteiro estudando o Bahia, é isso? Você acha que um técnico de outra equipe, um técnico de futebol que estava empregado algum tempo atrás e ficou o tempo inteiro estudando como é que o Bahia funciona, como é que é cada um dos jogadores do Bahia, como é que as coisas funcionam no Bahia? É isso? Isso também não existe, é a meia verdade. Agora, é claro que buscar um estrangeiro agora seria um pouco mais difícil, até porque o mercado fica muito mais amplo e a escolha poderia também redundar em um erro. E, de qualquer maneira, um estrangeiro agora, muitos desses técnicos estrangeiros talvez não aceitariam trabalhar no Bahia depois desse vexame que foi a gestão do clube em relação à contratação e à demissão do técnico Diego Dabove. Guto Ferreira chega agora para tentar trancar tudo e tentar fazer com que o Bahia se salve do rebaixamento. Há também uma outra falsa verdade ou uma narrativa incompleta e muitas vezes mentirosa de que é muito fácil armar uma equipe do ponto de vista defensivo, difícil é armar uma equipe do ponto de vista ofensivo. Essa é uma narrativa que também é mentirosa, porque armar uma equipe do ponto de vista da defesa também não é muito fácil, requer do técnico conhecimento para montar uma equipe do ponto de vista defensivo. O Bahia poderia, por exemplo, ir no Equador buscar o Paul Vélez, que é o melhor armador de defesas da América Latina. O Bahia foi atrás do Guto. O Guto, sim, é um bom técnico para esse trabalho defensivo. Agora, é bom deixar claro, isso funciona muito. O Guto conseguiu muito sucesso quando ele teve um certo tempo para trabalhar e aí ele conseguiu configurar, sim, essa equipe defensiva. Ele vai chegar agora no Bahia, certamente vai tentar trancar a mesma coisa, jogar mesmo por um empate e tudo mais, uma vitória por um gol, enfim, aquela coisa toda, e depois de algum tempo, quando a coisa estiver um pouco mais estruturada, tentar trabalhar um pouco mais a armação da equipe para também construir gols. Será que isto, neste momento, é suficiente? Será que os empates que o Bahia pode conseguir aqui para frente vão ser suficientes para eliminar, para fazer com que o tricolor supere alguns adversários na luta para permanecer na primeira divisão? Será que empates nesse momento é realmente uma boa coisa para o Bahia? E será que o Bahia vai conseguir esses empates tentando trancar tudo diante de adversários tão poderosos? Será que isso vai ser possível a partir de agora? Será que se apequenar, e fazer um jogo sobretudo defensivo não vai configurar um Bahia dos anos, de muitos anos atrás? Não é nos anos atrás como 1959. A gente não está falando daquele Bahia que foi campeão em 59, a gente não está falando daquele Bahia de Dodô, que foi bicampeão brasileiro, a gente está falando, por exemplo, do Bahia, que muitas vezes deu vexame no cenário do futebol brasileiro, será que não é voltar para esse Bahia, se apequenando muito, olhando para os adversários como se eles fossem até muito maiores do que eles são? Será que não é esse Bahia que volta a se configurar agora, a partir de agora, com a chegada do Guto Ferreira? A resposta para isso, quem vai dar é o campo, evidentemente. Quem vai dar é o campo, os jogos. Agora, uma coisa é certa, o Bahia fracassou já nessa temporada. Se o Bahia se salvar do rebaixamento, essa temporada foi uma temporada de fracasso para o Bahia, completamente. Evidentemente que se não conseguir ser rebaixado, pode ficar na zona morta do Campeonato Brasileiro, que seria uma vergonha, apenas um fica, ou pode até mesmo, vejam vocês, ir para a Copa Sul-Americana. De qualquer maneira, ainda que vá para a Sul-Americana, essa temporada do Bahia já foi um fracasso, e esse fracasso tem o nome: Britânia. É isso.